saúde intestinal é o pilar da nossa saúde geral. Quando eu descobri isso, foi para mim coisa assim do outro mundo, porque naquela época, ainda não se ouvia falar muito sobre intestino. As pessoas, aliás, até hoje ainda têm um pouquinho de dificuldade de falar desse órgão, que é um órgão normal, como o nosso coração, como o nosso fígado, como o pulmão, mas porque ele guarda fezes, as pessoas têm dificuldade de falar dele. Então, naquela época, para mim, foi um pouco estranho, mas foi por isso que eu cheguei aqui. Eu aprendi, eu descobri e eu venho vivendo isso e ensinando sobre a importância desse órgão maravilhoso que temos em nosso corpo, que são os nossos intestinos. Afinal de contas, temos dois, o intestino grosso e o intestino delgado. Os intestinos, eles têm funções essenciais para que o nosso corpo permaneça saudável. Se os intestinos não funcionam bem, ele vai começar a interferir em nossa saúde como um todo. E não apenas na nossa saúde física, mas também na nossa saúde emocional. E foi isso que mais me assustou, que mais soou estranho para mim. Quando eu descobri que no nosso intestino são produzidos hormônios, eu fiquei assim um pouco como? Como assim? Porque naquela época, quando eu era leiga no assunto, eu sabia que as nossas glândulas da tireoide produzem hormônios, mas os intestinos, não. Para mim, os intestinos são guarda-fezes, resíduos dos alimentos que a gente come e que não podem ser mais usados, que não podem ser mais aproveitados pelo nosso corpo e precisa serem excretados. E são excretados em forma de fezes. Pois bem, eu fui aprendendo, fui estudando sobre os intestinos e espantem-se. O intestino é realmente o nosso segundo cérebro. Como hoje já muitas pessoas já ouviram falar, já sabem disso. Porque as conexões nervosas do nosso intestino, ele é bem parecida com as conexões nervosas do nosso cérebro. A comunicação realizada entre o intestino e o cérebro é maior do que, ao contrário, entre o cérebro e o intestino. São nos intestinos que os nutrientes dos alimentos que comemos são absorvidos. Isso significa que, se o nosso intestino não estiver saudável, não estiver em condições de absorver os nutrientes dos alimentos que comemos, será a mesma coisa que desperdiçar alimentos e nutrientes. Porque a gente vai comer bem, mas o corpo não vai absorver. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu já tinha feito muitas mudanças, muitas alterações na minha dieta alimentar e ainda assim eu tinha muita deficiência vitamínica, eu tinha muitos problemas de saúde. Exatamente por isso. Quando o intestino ele sofre tanto, ele passa por um processo de desbiose grave, pode acontecer o que a gente chama de síndrome do intestino permeável. Isso mesmo, que é o Leaky-Gut Syndrome. Síndrome do intestino permeável. Vocês sabem o que é permeável? Permeável é uma coisa que permite alguma coisa entrar, né? E impermeável, alguma coisa que está ali selada, que se cair água, se cair qualquer coisa, não absorve. Um intestino que está com essa síndrome, Leaky-Gut Syndrome, ou a síndrome do intestino permeável, ele começa a absorver partículas de alimentos não bem digeridos. Essas partículas entram na corrente sanguínea e começam a desenvolver, por exemplo, alergias. As pessoas que estão com o intestino nestas condições, ela começa a desenvolver alergias e vários outros desconfortos, que vêm de uma dor estomacal, a vômitos, náuseas, problemas de pele e até uma alergia. É comum as pessoas que estão nesse estágio começar a desenvolver problemas com FODMAPs, que é um tema bem extenso e eu precisaria de uma outra aula para explicar o que significa FODMAPs para vocês. A pessoa pode começar a desenvolver sensibilidade ao glúten, sensibilidade à lactose, ou desenvolver mesmo, né, a alergia, a intolerância à lactose, à lactase também, porque a lactose e a lactase são coisas diferentes. Mas eu não vou adentrar nesse assunto aqui para eu não me desviar do que eu quero falar para vocês. Então, se o intestino está adoecido, está sofrendo de uma desbiose, além de poder acontecer isso,
você também vai começar a desenvolver vários outros problemas, desconfortos no seu corpo e até nas suas emoções, na sua saúde emocional. Alguns deles eu vou citar aqui: insônia, dificuldade de ter uma regularidade de ir ao banheiro, ou seja, constipação, mas também pode ser diarreia, nervosismo, as pessoas ficam irritadas, sem paciência, dores de cabeça. Sim, dores de cabeça também pode estar relacionada ao seu estado do seu intestino. Dores de cabeça, deficiência vitamínica, zinco, ferro, vitamina do complexo B e vários outros problemas, inclusive hormonal. Hormonal, exatamente, porque nos intestinos também são produzidos hormônios. Exatamente, isso também foi só um pouco estranho para mim, né? São produzidos hormônios e quando a gente dorme, o nosso corpo se regenera. E durante esse processo de regeneração, também são produzidos hormônios, porque o nosso sistema metabólico, ele funciona o tempo todo, mas durante o repouso, durante o sono, a gente, além de continuar com o processo metabólico, vocês, não sei se vocês conhecem o relógio dos órgãos. Cada órgão trabalha em um horário determinado, né? Não que a gente pare de funcionar, mas existe um horário mais específico que ele vai dar um impulso maior do seu trabalho. Então, se a gente não dorme, a gente vai estar interrompendo esse trabalho, a gente vai estar interferindo na qualidade desse trabalho metabólico do nosso corpo. É como se fosse uma, uma fábrica. Imagine aí uma fábrica. Existe uma esteira e cada seção existe uma tarefa para ser realizada. Se uma seção falhar, aquele produto chega lá no final com defeito porque em alguma das etapas houve uma falha. É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, o sono também é importante para a saúde e bem-estar, isso aí é claro. Uma pessoa, ela pode morrer depois de, se eu não me engano, 7 dias sem dormir. A gente pode ficar vários dias sem comer, sem beber água, mas sem dormir, a pessoa morre. Então, se você já está sofrendo de insônia, você precisa olhar tanto para a saúde do seu intestino quanto para a sua saúde emocional. Aliás, você sabia que uma pessoa que começa a desenvolver insônia, pode já ser sinal de um processo depressivo? Isso aí. Uma pessoa que sofre de insônia já pode ser o sinal de um processo depressivo que está se formando. Por isso é importante se observar. Por isso é importante você parar para olhar para você, para a sua saúde, não apenas física, mas também emocional. E tudo que sair do que é normal, a gente precisa acender, ligar a anteninha, tá? Então, voltando. Quando a gente dorme, a gente precisa regenerar o nosso corpo. O intestino também está trabalhando, além de estar fazendo, né, continuar o processo digestório, ele também está produzindo hormônios, né? O hormônio do sono, a gente só produz quando dorme, mas para produzir ele a gente precisa da serotonina. Exato, melatonina precisa de serotonina. E essa serotonina é produzida no intestino. Exatamente. E se seu intestino está prejudicado, você não vai conseguir fazer isso. Ou seja, o seu intestino não vai conseguir dar conta dessa tarefa. Por isso, uma pessoa que tem problema intestinal, ela também vai ter problema de humor, ela também vai ter problema de ansiedade, ela também pode ter problema de depressão. Já ouviu aquela frase que as pessoas falam? Você está enfesada? E você sabe o que significa? Estar enfesado nada mais é do que estar cheio de fezes. Exatamente. Uma pessoa que está enfesada está cheia de fezes. E uma pessoa que está cheia de fezes, ela vai estar com o seu humor prejudicado, porque o intestino está sujo, está em desequilíbrio, está doente, está em disbiose. Exatamente. Disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias boas, as bactérias positivas e as bactérias negativas, bactérias ruins que causam doença. Então, chamamos de bactérias gram-positivas, as boas, e gram-negativa, as bactérias ruins. E a gente precisa trazer esse equilíbrio. É difícil a gente chegar a 100% das bactérias boas, mas muito difícil. Não é, eu posso dizer que é impossível. Mas se você conseguir fazer aquela escala de Pareto 80-20, já está ótimo, já vai ser excelente para a sua saúde. Então, 80% das bactérias precisam ser boas e 20% sendo negativas, o corpo dá conta de lidar com isso. Agora, quando esse número começa a mudar e mudar para aumento das bactérias gram-negativas, aí o seu corpo já vai começar a adoecer. Porque as bactérias gram-negativas, elas conseguem se proliferar
muito mais rápido do que as bactérias gram-positivas. E aí o corpo começa a adoecer. E além de todos os desconfortos, doenças, condições que eu falei aqui, ainda existe a obesidade. A obesidade. Já foi constatado que no intestino de pessoas obesas existem bactérias diferentes, específicas, do que as encontradas no intestino de uma pessoa com corpo normal, com peso equilibrado. Então, também é um problema das pessoas que estão acima do peso, é cuidar do intestino. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento de que a saúde intestinal é a base para a nossa saúde, não apenas física, mas também emocional. E elas não dão tanta importância assim, né? Dá importância para a aparência física, dá importância para cuidar da pele, não sabendo que, se ela cuidar de dentro para fora, a pele vai ser muito mais bonita, vai ficar muito mais saudável do que se ela cuidar somente de fora para dentro. Aliás, as nossas peles internas, elas são chamadas de mucosas. Mucosas. E elas também precisam ser hidratadas, elas também precisam ser cuidadas, elas também precisam serem nutridas, ter nutrientes necessários. Isso vai desde a água até a comida. Exatamente, desde a água até a comida, oxigênio, e aí vai envolver várias coisas. A água precisa ser uma boa água, a água precisa realmente hidratar. Então, a água que não hidrata verdadeiramente, ela vai deixar o trabalho dela pela metade. E a pessoa, às vezes, bebe água, mas não consegue saciar a sede, ou o corpo continua desidratado. Por isso a importância de uma boa água. Antigamente, eu pensava que água era só filtrar, e hoje eu já sei que não. Existe também a água magnetizada. A água magnetizada devolve à água a qualidade que ela tinha quando estava na natureza, que é uma água com as moléculas soltinhas, com as moléculas no estado natural e que vai facilitar a hidratação da célula. Sendo assim, a célula, além de ser hidratada, ela vai conseguir fazer o detox natural, porque nós produzimos lixo metabólico todos os dias. Essas células precisam ser hidratadas suficientemente bem para que elas consigam, quase que, vamos usar uma palavra assim bem simples aqui, se banhar todos os dias, se limpar, se detoxificar. Mas se a gente bebe água, essa água não alcança as células, elas vão estar o tempo todo com essas toxinas, ou vai sempre armazenar uma quantidade dessas toxinas. Daí também a importância de quando a gente faz um programa de detox, a gente ter muito cuidado e observar o estado de saúde da pessoa, porque até para fazer um detox, a gente precisa ir com cuidado, levando em consideração a saúde atual da pessoa, porque uma detoxificação muito bruta, ela pode, ou seja, ela pode trazer mais desconforto do que o que a pessoa estava antes. E essa água que tem as moléculas soltas, porque o que que faz a molécula se aglomerar? É a água parada. A água parada. Nós temos água parada nos tanques, nas garrafas que ficam dentro da geladeira ou no filtro. Não importa onde você acondiciona a sua água, ela está parada. Ela já não está mais na natureza. E a água em movimento, a água corrente, ela tem as moléculas soltas. Sim, mas como é que eu vou fazer para separar essa molécula das águas? Usando um aparelho chamado Silocimol. Eu trabalho com isso, e se você tiver interesse em saber um pouquinho mais, basta me chamar no meu Instagram, vou deixar aqui marcado na tela desse vídeo e eu te explico melhor sobre isso. Então, água, já sabe que não é apenas filtrar, mas a água precisa ter uma boa qualidade e ser suficientemente boa para hidratar de verdade o nosso corpo. A alimentação, você já sabe, precisa ser uma alimentação equilibrada, pobre de açúcares brancos e de gorduras saturadas de sódio, né? Mas se eu como, e rica também em fibras, mas se eu como uma alimentação super rica e meu intestino não está saudável, eu vou estar desperdiçando. Então, cuidar do intestino para que o intestino absorva e aí as coisas vão se ajustando gradativamente como uma consequência inevitável. Por isso que todas as pessoas que eu acompanho, eu começo pelo intestino, porque o resto é consequência inevitável. Acredite. As pessoas vêm querendo emagrecer. Eu cuido do intestino, ela emagrece. Consequência inevitável. As pessoas vêm com enxaqueca, com dificuldade para dormir. Eu cuido do intestino, ela volta a dormir normal. A gente também pratica algumas mudanças no estilo de vida, é necessário, porque uma ação isolada não vai trazer resultados. Não adianta eu simplesmente dizer que eu vou comer, vou tomar meu café da manhã todos os dias, mas esse café da manhã depois que eu como, eu sento e fico o dia todo sentada, e ainda não é um café da manhã saudável. Então, não existe ação isolada que a gente faça para a gente ter a nossa
a nossa saúde e o nosso bem-estar de qualidade. Então, é um conjunto de ações. Até para comer, eu preciso tomar ações. Eu preciso preparar o alimento, eu preciso colocar no prato, eu preciso sentar à mesa, eu preciso pegar os talheres e eu preciso colocar ele na minha boca, mastigar e engolir. Então, não pode ser ação isolada, não tem como ser. E não existe a gente melhorar a nossa saúde física e emocional sem mudar alguma coisa. Se você não está bem agora, você só vai melhorar se você mudar alguma coisa. Então, se você não está disposta a mudar nada, absolutamente nada na sua vida, você também não pode esperar mudança nem melhora na sua saúde física e emocional. Então, lembre-se, intestino é a base. Cuidou do intestino, o resto vem com um efeito paralelo. Saúde emocional também precisa ser cuidada, mas com o intestino saudável fica mais fácil lidar com isso, né? É ansiedade, é depressão. E depois que cuidou do intestino e melhorou a ansiedade, se ainda tem alguns problemas emocionais, aí a gente vai entrar com a terapia para identificar qual é a verdadeira razão daquele desconforto. E a gente pode fazer os testes de travas mentais e trazendo um protocolo, ou seja, um acompanhamento terapêutico adequado para cada necessidade. Hoje a gente entende melhor e sabe que o corpo adoece quando a mente não está sã. E a mente não vai estar sã se o corpo está doente, né? Já ouviu falar? Mente sã, corpo são? É isso aí. Então, este é o recado que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esta aula curtinha, mas informativa, e que a partir de agora vocês cuidem com mais carinho e olhem com mais carinho para os seus intestinos. E se precisar de ajuda, se precisar de um apoio, se precisar de um direcionamento, eu estou aqui. É isso. Vamos nos falando e até mais. Tchau, tchau.